Boa noite, igreja. A apresentação das crianças nessa noite vai ser sobre o livro de Daniel. Primeiro, nós teremos 3 etapas. Primeiro, um poema desde o primeiro capítulo até o capítulo 5. O capítulo 6 vai ser uma representação de um teatro e nós vamos finalizar com um hino. Tá bom? Deus abençoe. A história de Daniel. E no ano 3º do reinado de Jeoaquim, levado ao cativo de Judá para a Babilônia, alguns jovens foram assim, mancebos que tinham qualidade e sabedoria. Era o pedido de Nabucodonosor, o rei da grande Babilônia, lugar visto por todos com grande esplendor. Estava ali, entre os mancebos, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, jovens tementes a Deus que ao chegar ali, mostraram a sua posição, não se contaminando em nada, nem ao menos na alimentação. Não aceitaram o manjar do rei, e depois de 10 dias, todos vieram a comprovar. Os 4 mancebos estavam melhores, não tinha como não notar. E daqui tiramos uma lição. Daniel 1:8, ele decidiu que jamais contaminaria seu coração. Mesmo estando na Babilônia, todos os dias elevava sua voz em oração. No capítulo 2, o rei teve um sonho perturbador e buscou em seu reino um adivinhador. Nenhum daqueles que rodeava pôde interpretar, pois o rei não contava o sonho, e ainda ordenou que matasse todos os sábios, porque ninguém interpretou. Mas alguém buscou a Daniel. Entre tantos falsos e bajuladores, existia um verdadeiro e fiel. Junto com seus amigos, Daniel clamou a Deus, pedindo sabedoria do céu. E durante a noite veio a visão. Deus revelou todos os segredos, e Daniel louvou a Deus com toda a gratidão. Chegando ao rei, começou a falar. No sonho, uma grande estátua se levantar. Tinha cabeça de ouro fino, peito e braços de prata a brilhar. Seu ventre e coxas eram de cobre, pernas eram de ferro, bem peculiar. Seus pés eram de ferro e barro, elementos que não podem se misturar. De repente, uma pedra foi cortada sem ajuda de mão, o qual feriu a estátua nos pés, deixando toda quebrada no chão. Neste instante, um vento forte levou tudo o que tinha ali, surgindo um grande monte que cobria do sul ao norte. Era o reino que não terá fim. Daniel o sonho contou, e também a sua interpretação, e tudo aconteceu como ele falou, assim que o tempo passou. O rei reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, mas engrandeceu o homem, não sabendo ele que toda a honra era para o Deus de Israel. E no capítulo 3 mandou edificar uma estátua de adoração, e que os habitantes da Babilônia, ao ouvir o som da canção, deveriam se prostrar. Agora ouça com atenção, diz o profeta dessa geração. Esta estátua era Daniel, só sabe isso quem tem a revelação. E havia ali naquele reino 3 jovens que ficaram firmes em sua decisão. Não prostraram diante da estátua, porque o Deus que eles adoravam estava em seu coração. Sua decisão foi tremenda, que até no céu houve uma reação. Quando os anjos viram os 3 caminharam em direção à fornalha, que tinha sido aquecida 7 vezes mais desde então. Não dobraram seus joelhos. Era essa a punição. Caminhando a fornalha, caminhando em direção à fornalha, Mesaque começou a perguntar se naquela manhã os seus amigos tiveram tempo de orar. A resposta foi que sim, porque eles tinham a certeza de que Deus os livraria antes de chegar ao fim.
Os 3 foram para a fornalha, nenhum calor sentiu. Nosso profeta fala que o céu se abriu. Montado um trovão, um raio em sua mão, o 4º homem surgiu. E naquela hora Nabucodonosor se espantou, pois somente 3 na fornalha colocou. E o soldado que estava perto, ao ser questionado, também confirmou. Sem entender, o rei começou a falar. Vejo 4 homens, estão soltos, estão a passear. Não vejo feridas neles, estão a se alegrar. E o 4º homem, suas vestes estão a brilhar. Nesse instante, o rei pediu aos jovens que saísse vindo para o lado de cá. Ao sair, observaram que nenhum fio de cabelo veio a se queimar. Bendito seja o Deus de Israel, que enviou seu anjo para te livrar. Assim disse o rei antes de decretar, mal sabendo ele que toda a honra era para o Deus de Israel, pois onde tem um filho seu, ele desce do céu para te cuidar. No capítulo 4, mais um sonho o rei veio a ter. Era uma grande árvore de que todos os lugares dava para ver. Tinha folhas formosas e frutos para todos comer. De repente, o vigia mandou a árvore cortar, mas deixe apenas o tronco, pois ela vai brotar. Em 7 tempos terá as ervas do campo e o orvalho do céu que cairá. E assim como no outro sonho, ninguém conseguiu interpretar. Chamaram Daniel, que escutou em silêncio e começou a se pasmar. Não te espante, rei, mas essa árvore é você. E por 7 anos, como animal do campo, vais viver, até que reconheça que o Altíssimo tem todo o poder. E como Daniel falou, veio a acontecer, e muitos viram o grande rei passando nas campinas, difícil de reconhecer. E no final daqueles dias, ele veio a reconhecer. Levantou os seus olhos ao céu e exclamou em uma adoração: Bendize ao grande Deus, que seu reino é de geração em geração. Ele opera segundo a sua vontade. Ninguém pode estorvar de sua mão. Ele exalta os humilhados e os soberbos faz descer ao chão. E Nabucodonosor a seu trono voltou. Os dias foram se seguindo e os anos se passou, quando após sua morte um novo rei se coroou. Seu nome era Beltazar, relatado no capítulo 5 de Daniel. Um rei idólatra e cruel, que certa noite preparou um grande banquete de adoração. Na presença de 1000, bebeu e fez comemoração. Não satisfeito com seu espetáculo, mandou pegar os pertences sagrados de ouro e de prata, que foram tiradas do templo de Jerusalém, quando Daniel e seus amigos foram feitos de refém. Eles comemoravam e bebiam, adorando aos seus deuses. De repente, um dedo de mão de homem na parede escreveu. Neste instante, tudo mudou. Todos ficaram espantados. Até a música parou. O rei estava com tanto medo que até os seus joelhos se chocou. O banquete que outrora havia neste momento terminou. Os sábios que estavam com o rei não conseguiram interpretar, deixando-o mais perturbado. O seu semblante começou a mudar. Neste momento, a rainha que sabia de Daniel foi até o rei e falou. No seu reino há um homem que seu pai sempre respeitou. Levando Daniel à presença do rei, quão angustiado estava e logo falou. Se me fizesse saber o que na parede escreveu, te darei tesouros, poder, prestígios no reinado meu. Daniel, como servo de Deus, não aceitou nenhuma recompensa. Disse que daria a interpretação, falou a Beltazar que não era humilde de coração.
que ele se havia se levantado contra o Senhor, usando vasos santos naquela comemoração, dando louvores a deuses da prata e do ouro, que não ouvem, não veem e nem conseguem sair do chão, esquecendo do Deus de Israel, que é o que tem a vida em suas mãos. E agora atende bem, pois esta é a sua punição. Começou a leitura e a interpretação. Mene, mene, tekel, farcine, e o teu reino dividiu. Pesaste, fosse na balança, te achou. E dividido o teu reino, os medos e os persas. Naquela mesma noite, morreu Belsazar. Você colhe o que semear? Naquela mesma noite, morreu Belsazar. Agora ouçam, você é nação, igreja ou pessoa, você colhe o que semear. Deus tem um propósito para tudo. Daniel estava contente, pois Deus tem confiança em provar sua semente. Daniel capítulo 6. Daniel foi jogado na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Todos os presidentes do reino, os capitões e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, quando pois soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito e disseram-lhe: todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, no espaço de 30 dias fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei dizendo: esta é a palavra certa. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é filho dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode se mudar. Então ordenou o rei que trouxessem a Daniel. Levante, Daniel.
Vamos à presença do rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E lançaram na cova dos leões a Daniel. E foi trazida uma pedra e posta sobre a cova, a boca da cova, e o rei a selou com seu selo, seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Traga o jantar do rei. Podem levar, hoje eu não irei comer. Estou achando o rei muito triste. Ele gostava tanto de Daniel. Vou mandar chamar os músicos. Músicos! Parem a música. Hoje eu não quero nenhuma canção. Quero ficar sozinho. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões? Rei, vive para sempre. Todos os leões, fechou a boca dos leões, para não me fizesse mal, porque foi achado em mim inocente diante dele. Rei, não tenho nenhum crime algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto por qual todo homem sobre o meu domínio temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel dos poderes dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Babilônia, 68 anos que lá ele estava. Viveu ali sozinho, mas não
cria. Eu quero ter a fé e a coragem de Daniel, vencendo um jovem entrou na cova enfrentando os leões. Ficou a noite inteira e nada aconteceu, porque teve fé em Deus e nada aconteceu. O rei assinou um decreto que toda petição devia ser feita a ele. E quem não cumprisse na cova seria jogado. Mas ele não sabia o poder que Deus tinha. Pois mesmo sendo um jovem, entrou na cova enfrentando os leões. Ficou a noite inteira e nada aconteceu, porque teve fé em Deus e nada ia acontecer. Daniel foi jogado lá na cova e o rei entristecido ficou. De manhã bem cedo ele foi lá vê-lo, chamou por Daniel e assim ele falou.